as recomendações, né, que as autoridades estão colocando aí sobre o estado e município, né? E como nós temos conversado, né, precisamos nos adaptar semana a semana ao que está acontecendo, né? Os protocolos mudam, vão variando semana a semana, de acordo com o que eles entendem, né, que é necessário para o momento. E nós, como igreja, nós estamos, como eu falei semana passada, estamos sujeitos às autoridades, né? E, por enquanto, nós vamos nos manter aqui, pelo menos as reuniões de domingo, né, as reuniões como igreja, vamos nos manter virtualmente, né? Pelo Zoom, e nesse horário, sempre nesse horário de 10h30, né, até meio-dia, meio-dia e um pouquinho. Lembrar vocês, né, que daquele nosso, nós falamos semana passada, de nós orarmos, né? Orarmos pela nação, orarmos pelas autoridades, né? Como o apóstolo Paulo falou e recomendou a Timóteo, que isso é bom e aceitável diante de Deus Pai, né? E o desejo principal, claro, é que todos eles, né, as autoridades, os homens e mulheres imbuídos dessas autoridades, eles possam conhecer Jesus, não o Jesus histórico, mas conhecer o Jesus de verdade, como a palavra fala que às vezes, né, nós temos uma percepção, né, nós temos uma percepção a respeito de Deus, mas de fato nós conhecemos quando nós nos relacionamos com Ele, né? Jesus várias vezes ele questionou os religiosos da época porque eles sabiam das Escrituras, mas eles não tinham de fato um aprofundamento relacional, né, com Deus Pai. Não tinham o Deus como Deus Pai, apenas como Deus Criador, não apenas, não é diminuindo, mas que a relação de Deus de fato o desejo dele é que nós nos relacionemos com ele como pai e filho. Amém? E por enquanto nós continuamos aqui, né, virtualmente, né, nos sujeitando às autoridades, mas nós cremos também que, por enquanto, é um tempo, é um momento necessário, e nós, como igreja, quer seja na casa, quer seja nos relacionamentos um pouco mais estreitados, assim dizendo, né, e de menor número, nós seguimos vivendo aquilo que nós cremos que Deus nos chamou a ser. Então, eu queria abrir um texto aqui com vocês que está em Hebreus, só para a gente introduzir aqui esse tempo. Hebreus capítulo 6, eu vou ler 6 a partir do verso 13, que fala sobre a promessa de Deus, né? E como Deus ele é imutável em suas promessas. Hebreus capítulo 6, verso 13, fala assim: considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Promessa essa a Abraão. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E, sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou por ali. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então,
para resumir aqui, está dizendo que Deus, ele jurou por si próprio, porque não havia ninguém superior a ele, então ele se interpôs com o juramento. E como Deus é um Deus que não mente, ele cumpre a sua promessa, cumpriu em Abraão e está cumprindo também em sua descendência, na descendência de Abraão. E nós somos e fomos alcançados por essa promessa, por essa promessa. E o que ele quer, o que ele quer nos mostrar com isso? Ele quer nos mostrar que para nós nos mantemos firmes. Nós nos mantemos firmes na promessa, porque Deus não mente, Deus não falha. E no 19 ele fala que essa esperança é uma âncora firme e confiável. A âncora, o papel da âncora, né, é segurar a embarcação em meio a uma tempestade, uma possível tempestade. É uma âncora que, jogada ao mar, alcança um lugar seguro, né, e se apoia em um lugar seguro para poder manter aquela embarcação segura naquela tempestade. E nós estamos passando esse tempo de tempestade, de difícil momento que nós estamos passando, de pandemia nacional e mundial. Mas nós temos a esperança e a promessa do nosso Senhor que nós vamos chegar ao outro lado do véu, como está aqui a promessa. Porque Jesus já rompeu, já abriu o caminho, e nós fomos alcançados por essa promessa, e nós temos acesso à sala do trono. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso na intimidade com o nosso Deus, Criador e Pai nosso. Amém? Vamos orar? Vamos orar e dar continuidade, né, assim, à nossa vida de louvor, de adoração ao nosso Pai, não apenas neste domingo, né, mas durante toda a semana. Esse domingo aqui é apenas, acredito eu, a continuidade daquilo que nós já fazemos ou deveríamos fazer no nosso cotidiano, uma vida de devoção, uma vida de adoração, de contrição e principalmente de confiança no Deus que não mente. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos louvar o teu nome, porque mais uma vez a tua misericórdia se renovou em nossas vidas. E este domingo, assim dizendo, o primeiro dia da semana, nós queremos, segundo a tua misericórdia, iniciarmos ele, Pai, com louvor ao Senhor, com ações de graça, Pai, com contrição, com júbilo também, sabendo que o Senhor cumpre as tuas promessas, Pai. O Senhor não é um Deus que mente, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel aos teus princípios, à tua palavra. O Senhor se interpôs por nós com juramento. Essa promessa que foi sobre a vida de Abraão, essa promessa que foi sobre a vida de Jacó, Pai, essa promessa que foi sobre Jesus nos alcançou também, Pai. Nós somos alvo desse teu amor, desse teu cuidado, desse teu zelo, Pai. Em meio a este momento que nós estamos vivendo como nação, ou como o mundo está vivendo, esse tempo turbulento, difícil, Pai, de pandemia mundial, Pai, onde muitos estão amedrontados, muitos estão, Pai, receosos, Pai. E nós queremos, em nome do Senhor Jesus aqui, declarar que a nossa confiança, a nossa esperança, Pai, está em Cristo Jesus, Pai. A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança é Cristo Jesus, Pai. Ele já abriu o véu, ele já abriu o caminho, ele nos deu acesso, Pai, onde era impossível para nós. Temos acesso à sala do trono do Deus Criador de todas as coisas, Pai. Nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos. Nós te adoramos, Pai. Que esse tempo que estivemos aqui, Pai, linkados nesse canal aqui, linkados nesta reunião, Pai, que seja um tempo onde o Senhor continue a ministrar em nossos corações, Pai. E que mais do que propriamente recebermos alguma coisa, nós possamos dar ao Senhor, dar louvor, dar, Pai, corações alegres, corações, Pai, que estão satisfeitos, Pai, naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor fez e naquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, Pai. Toma as nossas mentes, os nossos corações, Pai. E conforme a tua vontade, Pai, o Senhor possa derramar sobre nós, Pai, óleo fresco, Pai.
Pai, que possamos ser renovados em nossa mente, Pai, em nosso coração. Obrigado pela vida, Pai, do Sandro, da Meire, dessa família, Pai, que está aí sendo, Pai, restabelecida na sua saúde. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor, Pai, tem sido na vida deles, Pai. O Senhor tem sido em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por essa família. Obrigado pela igreja. Nós te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa essa nação, Pai. Abençoa o Brasil. Nós oramos pelo Brasil, Pai. Nós abençoamos essa nação, os governantes dessa terra, Pai. Que eles possam ter lucidez, possam ter os seus olhos abertos, Pai, para as verdades contidas em Ti, Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que o Felipe vai ministrar algumas canções. Só um momentinho aqui também. A Né me lembrou aqui da mãe de César, né? Mãe de César, nós oramos pela vida dela também. Papai do céu possa dar graça à mãe de César também, que ela está hospitalizada, está internada, Pai. Nós rogamos saúde sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos pela vida dela para que ela seja restabelecida, ela renove, Pai, ali as suas forças no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós chamamos a Tua vida sobre a vida dela, Pai, para a glória do Teu nome. Colocamos a vida do Paulo também, esposo de Maria Rosa, que está internado também, Pai, com Covid-19, e nós queremos abençoar a vida de Paulo também, em nome do Senhor Jesus. Restabelece a saúde dele, dá renovo, Pai, ao seu corpo físico, Pai, dá renovo, Pai, ali aos seus pulmões, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ele seja plenamente restabelecido na sua saúde. Nós oramos, Pai, e desde já te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Aí, Vaguinho, vamos com você aí, Vaguinho. Bom dia, amados. Minha parte agora? Sou eu, né? Felipe, seu áudio tá um pouco baixo, filho. Tá, peraí. Vou tirar aqui. Melhorou? Melhorou ou não? Tá um pouco melhor. Ainda tá meio longe, mas tá um pouco melhor já. Peraí. Aí. Bom dia, irmãos. Paz de Jesus com todos. Vamos louvar o Senhor com canções. Cezão me deu uma tarefa, me deu 2 canções para aprender essa semana, para cantar com vocês. Então tenha paciência comigo. Já tenho paciência normalmente, agora com música nova tem que ter mais paciência, né? Vou cantar uma canção que chama Flua em Mim. Gostei muito dessa canção, foi uma indicação dele. A gente vai cantar. Só ele vai me ajudar aqui.
canção facinho, hein? Sopra em mim, Espírito, sopra em mim, me leva mais alto, mais perto de ti. Sopra em mim, Espírito, sopra em mim, por todos os lados, envolve em mim. E se eu tentar fugir, me alcance com teu vento, cerca-me, enche-me, Espírito de Deus, flua em mim, neste lugar, flua pelas ruas, sopra nas cidades, flua em mim, neste lugar, flua sobre os montes, sopra nos desertos, flua em mim, flua em mim, neste lugar, flua pelas ruas, sopra nas cidades, flua em mim, neste lugar, flua sobre os montes, sopra nos desertos, flua em mim. Flua em mim, flua em mim, neste lugar, flua sobre as ruas, sopra nas cidades, flua em mim, neste lugar, flua sobre os montes, sopra nos desertos, flua em mim, de uma vez, flua em mim, neste lugar, flua pelas ruas, sopra nas cidades, flua em mim, neste lugar, flua sobre os montes, sopra nos desertos, flua em mim. Glória a Deus, aleluia. Flua em mim, Senhor, flua em nós, aleluia. Temos que crer que o Senhor, através da nossa oração, o Senhor vai fluir em nossa cidade, o Senhor vai fluir nos nossos hospitais, o Senhor vai fluir sobre as nossas famílias, sobre essa geração. Ontem nós reunimos com os jovens, ontem à noite, para a gente orar por esse momento, e Deus colocou essa palavra no nosso coração de 2 Crônicas: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma coisa que eu achei interessante nesse texto é que primeiro o Senhor perdoa os pecados e depois ele sara a terra. Foi isso que ele fez com aquele homem que não andava desde a infância, e aquelas pessoas levaram ele na cama, desceram ele pelo telhado, e a primeira coisa que Jesus falou para ele foi: filho, os seus pecados estão perdoados. E depois ele curou aquele homem. Então Deus primeiro perdoa os pecados e depois ele sara a terra, ele nos cura. Então nós temos que cantar isso mesmo e pedir a Deus: flua, Senhor, flua sobre a nossa cidade, flua sobre os hospitais, sobre os doentes, flua sobre nós e perdoa os nossos pecados e sare a nossa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar uma outra canção que o César nos indicou. O nome dessa canção é Tua Casa, Tua Morada. Que você possa prestar atenção na letra dessa canção, uma letra que falou muito comigo depois que eu conheci essa canção, e é importante a gente refletir sobre ela.
Aqui, meu Senhor, eu sei já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa eu olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, vem e fala ao meu coração. Com tua graça me alcançar, libertar-me com teu perdão. Que eu seja tua casa, lugar santo onde estás. Que eu seja tua morada, um lugar pra te encontrar. Que eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim, meu Senhor. Aqui, meu Senhor, eu sei já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa eu olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, vem e fala ao meu coração. Tua graça me alcançar, libertar-me com teu perdão. Que eu seja tua casa, lugar santo onde estás. Que eu seja tua morada, um lugar pra te encontrar. Que eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim, meu Senhor. Tua casa, tua morada, será sempre o meu altar. Tua casa, tua morada, um lugar pra te encontrar. Tua casa, tua morada, será sempre o meu altar. Tua casa, tua morada, um lugar pra te encontrar. Tua casa, tua morada, será sempre o meu altar. Tua casa, tua morada, um lugar pra te encontrar. Que eu seja tua casa, lugar santo onde estás. Que eu seja tua morada, um lugar pra te encontrar. Que eu viva sempre assim, tendo teu querer em mim, meu Senhor. Meu Senhor. Glória a Deus. Sejamos a casa e a morada do Senhor. Vai, César, Silvano.
Amém. Vou abrir meu microfone aqui. Estão me ouvindo bem, né? Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria pedir aqui primeiramente, né, que nesse tempo que nós estivemos aqui, nós possamos estar com as nossas câmeras ligadas, né? Por quê? Porque é uma reunião virtual, né? É uma reunião de vídeo. Então seria bom se a gente pudesse cada um ver os rostinhos aí, né, uns dos outros aí, né? A gente já está limitado pela questão da pandemia, de não estarmos juntos. Mas se você puder, por gentileza, abre tua câmera aí. E se por um acaso você precisar levantar, ir ao banheiro, essas coisas, aí você fecha, dá uma trancadinha, normal. Mas eu queria ver o rostinho de todos aí também. Acredito que os outros também. Outra coisa, eu vou pedir para o Valdinei orar. Pode ser, Val? Orar pelo César e também orar pelo Paulo Godoy. O Márcio mandou um aviso aqui, um recadinho. Paulo Godoy é um homem que recebeu Jesus recentemente, né? Aí num encontro, uma relação entre Fonseca, Márcio, né? E ele entregou a vida a Jesus recentemente e ele teve a casa dele roubada, né? E não levaram nada, assim, parece que não levaram nada, mas fizeram um estrago lá, uma bagunça, e o Márcio pediu oração aqui pelo Paulo Godoy, esse amado aí. E orar pelo César também, que ele vai ministrar a palavra. Tá bom, meus irmãos? Ora aí, Val. Vou fechar meu microfone aqui, tá bom? Amém, meus irmãos. Amém. Vamos orar, então. A paz de todos aí, tá? Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti, Paizinho, por esse tempo, por essa oportunidade. Quero, primeiramente aqui, Senhor, colocar diante de Ti a vida desse homem, ó Pai, desse amado, o Paulo Godoy, Pai, que foi pedida a oração por ele. Primeiramente, Senhor, Te glorificar, porque pelo que foi falado aqui, acho que não teve alguns problemas mais pessoais, mas em nome de Jesus eu posso estar guardando o coração, Senhor, a vida desse homem, Senhor, da família, em nome de Jesus, esperando, Pai, que possa estar sendo restaurado, Pai, dessa situação em que ele sofreu nesses dias, em nome de Jesus. Pai, também quero colocar diante do Senhor, que eu possa estar falando conosco nesse tempo, Pai, continuar falando, continuar operando aquilo que o Senhor já tem colocado no coração do César, o Senhor já tem ministrado no coração dele, para estar compartilhando, Senhor, conosco, que eu possa estar falando, agindo e operando conforme o Teu querer, Pai, em cada um daqueles que estão conectados aqui, daqueles que por acaso irão ver, Senhor, essa ministração depois também, que em nome do Senhor Jesus, a Tua vontade, a Tua palavra, cumpra o propósito pelo qual o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Louvamos o Teu nome. Em primeiro lugar, queria agradecer o Felipe pela prontidão e pelo atendimento aí. Obrigado. Essas duas canções são canções que eu normalmente estou ouvindo no meu dia a dia, né? E elas falam muito comigo e dentro daquilo que eu tenho meditado, né? E semana passada eu ouvi assim no meu íntimo, graça e a vida. E eu fiquei assim, aí depois tornei a ouvir novamente, né? Graça e a vida. Graça e a vida. Eu falei assim, cara, eu sei que Deus fala através da sua palavra, né? E aí eu comecei a buscar e a procurar, né? Falei assim, essa citação, ela está lá no Salmo 63. Salmo 63, é um salmo de Davi, né?
é um salmo que aqui na Bíblia ela diz assim: buscando a Deus, buscando a Deus, né? E aí eu comecei a meditar nele, né? Já praticamente quase 2 semanas, eu comecei a meditar em tudo aquilo que a gente tem lido, né? Se eu pudesse dar um tema para, digamos assim, essa reflexão, eu diria aquilo que está no Salmo: tua graça é melhor do que a vida, né? Então, a vida, ela pode ser descrita, essa vida que nós vivemos aqui na Terra, né? É uma vida, mas... E o Salmo, ele fala justamente dessa vida, como nós nos encontramos, né? Ouvindo as orações, ouvindo algumas questões aí que foram pontuadas, né? Eu subir aqui alguns outros textos, mas isso é para uma... Se der para encaixar ou se for oportuno, eu vou encaixá-los, né? Mas a gente vai seguir aqui dentro, basicamente, daquilo que durante a semana eu tentei aqui apontar, né? E aí eu queria ler o Salmo com você, o Salmo 63, se você puder abrir lá, é um Salmo de Davi. E acredito que essas 2 canções também têm a ver com esse Salmo, né? É importante isso, né? E a gente vai poder discorrer um pouquinho aqui pelos versos desse Salmo. Beleza? Quando todos estiverem ok aí, só fazer assim, ó. Beleza. Francisco está de ponta cabeça. Ah, Senhor. Vou ler o Salmo, aí você acompanha comigo, né? O Salmo de Davi, né? Ele diz assim, ó: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Esse é o Salmo de Davi, é um salmo curto, é um salmo pequeno. Os estudiosos declaram que esse salmo aí ele foi escrito quando Davi fugia do seu filho Absalão, né? Absalão, ele se rebelou contra o pai. Na verdade, os estudiosos, eles relatam que Davi foi um pai omisso, né? Mas uma das características de Davi era que ele era apegado a Deus. Ele queria incessantemente, desesperadamente, poder perceber a presença de Deus, né? E naquela época, para que eles pudessem perceber essa presença, eles tinham que ir a um determinado lugar. Eles tinham que ir
lá o tabernáculo, né? Nesse caso aqui, ainda era a tenda, né? A tenda do encontro, né? Eles ainda não haviam construído o templo, né? Davi até tinha isso no coração dele, de construir uma morada para o Deus dos céus, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, de Jacó. E todas as vezes que ele ia à tenda do encontro, né? Ele, como rei, ele não tinha, ele tinha prerrogativa, né? Mas ele não era da tribo sacerdotal. Ele não era da tribo sacerdotal. Só o sacerdote podia entrar diante do Santo dos Santos para ministrar a Deus, para ver a manifestação ali do Altíssimo, né, sobre a Arca da Aliança, né, sobre ali os 2 querubins, né, com as suas asas estendidas. Mas Davi anelava por isso. Davi ia à tenda do encontro para fazer as suas orações. E mais, Davi ele não se limitava também a isso, né? Davi não se limitava, né? Ele não ficava preso especificamente à questão ali do tabernáculo ou da tenda do encontro. A arca havia sido depositada quando ele trouxe a arca de volta para... E um aspecto interessante disso, um outro aspecto interessante, é que quando Davi ele deixa Jerusalém por causa da insurreição do seu filho queria assumir o trono dele, queria usurpar o trono dele pela força, Davi deixa a cidade, né? Davi ele deixa lá o palácio e ruma à cidade. E alguns sacerdotes, eles, juntamente com os levitas, ele pega a arca, eles pegam a arca da presença de Deus e vão acompanhando Davi. Davi, quando ele percebe isso, ele manda eles voltarem. Mandam eles trazer de volta a arca para eles colocarem a arca lá na tenda do encontro, né? Ou seja, Davi ele não estava apegado à simbologia que a arca ela manifestava, né? A arca ali, para que a população pudesse ver, o povo de Israel, da cidade de Jerusalém pudesse ver, representava ali a manifestação da presença de Deus no meio deles. E Davi manda que eles levassem a arca de volta para Jerusalém e depositassem elas de volta lá na tenda do encontro. Né? Davi ali ele fica preocupado com o povo, né? A arca, a presença de Deus na cidade ali dava conforto, garantia ao povo da proteção, né? Hoje pela manhã eu estava lendo lá em Mateus, né? Jesus ele fala uma coisa muito interessante, né? Que quando ele olha para Jerusalém, né? Ele estava destinado a morrer em Jerusalém, e ele falava isso, que Jerusalém era a cidade que matava os profetas, aqueles que haviam sido enviados, né? E aí Jesus ele declara isso, né? Ele fala que ele quis ajuntar. Lá em Lucas 23 diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Jesus, como a manifestação da presença do Pai, né? A figura, o resplendor da glória do Pai presente, né? Na terra, no meio daquela geração, ele diz que ele quis ajuntá-los como a galinha ajunta os pintinhos e coloca debaixo das asas, e as asas para a galinha protege os seus pintinhos, né? E o salmo, interessante que esse salmo, o Salmo
63, lá no verso 7, e ele fala assim mesmo, ó, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Ou seja, Davi, ele anelava a proteção de Deus, estar debaixo da proteção de Deus, debaixo das asas do seu Criador, do seu Deus, era algo para ele precioso, era algo para ele incomparável, inigualável, né? Davi, ele mantinha um anseio por Deus. Por mais que a gente lendo a história lá, 1 Samuel, 2 Samuel, a história dos reis ali em 1ª e 2ª Reis, 1ª Crônicas, foi até citado aqui, as crônicas, né? Por mais que nós leiamos e percebamos digamos assim, as derrapadas, os erros, né, desses homens que ousaram andar com Deus, ousaram a depositar sua confiança em Deus, porque fé para o judeu é confiar, o sinônimo é confiar absolutamente em Deus, confiar em tudo aquilo que Deus diz, confiar. Então eles mantinham essa relação. Fé para eles era uma confiança irrestrita no Deus de Israel, né? E aí, o anseio que Davi tinha por Deus, né? Ele era capaz de dizer: tu és o meu Deus forte, né? Davi, ele tinha experiência com Deus quando ele cuidava das ovelhas do seu pai lá, né? Ele, cuidando das ovelhas, ele buscava adorar a Deus. Lá naquele lugar ermo, ele tinha que levar as ovelhas para pastos, e aí, em dados momentos em que ele estava lá tomando conta das ovelhas, ao invés de ele só estar fazendo isso, cuidando das ovelhas, ele também se entregava à adoração, ao louvor a Deus, ao ponto de Deus, né, dar graça a ele, dar força a ele, para que ele pudesse lutar contra urso, contra leão e contra toda a adversidade que era apresentada nos pastos, nos desertos, né? Ao ponto de chamar a atenção de Deus. Chamou a atenção de Deus. Quando Saul, né, que havia sido empossado rei, o primeiro rei em Israel, da nação de Israel, das 12 tribos de Israel, ele prevarica contra o Senhor, ou seja, ele não tem esse mesmo anseio por Deus, de santificar Deus no meio do povo. Deus rejeita Saul e fala para Samuel que ungir Davi como rei, né? Ir à casa de Jessé para levantar Davi como rei. Só que até então, Samuel tinha um modelo na cabeça dele, era o mesmo modelo que ele havia visto quando ele encontrou com Saul, e Deus falou que Saul seria o rei. Então, Saul tinha uma figura visualmente, digamos assim, imponente, era alto, era, digamos assim, bonito, devia ter o cabelo amarelo, devia ser louro, devia ter olhos claros, né? Então, era do tipo atlético. E aí, Samuel, ele resolve esse modelo, já que Deus me deu esse modelo, eu vou encaixar esse modelo de novo, e vai até a casa de Jessé e começa a passar em revista lá os filhos de Jessé, até que Deus vai só reprovando. Não, esse não, não é esse, não é esse. Até que ele fala: você não tem mais nenhum outro filho? Ah, tem um pequenininho aí que fica cuidando das ovelhas.
Então, manda chamar ele. E quando Davi chegou, era um menino, pequeno, magrinho, né? Que cuidava das ovelhas do pai. E Deus falou, é esse que você vai ungir. E seu pai ainda tentou dissuadi-lo. Ali, naquele momento, acredito que os irmãos de Davi começaram a ficar enciumados. Ali já começou, porque esse evento, essa situação foi realizada na presença deles. E ali, Samuel pega o chifre lá de boi ou de carneiro, cheio do óleo da unção, e derrama sobre a cabeça de Davi, ungindo ele o novo rei de Israel. Só que Davi não assumiu o trono imediatamente. Até porque a história ali, ela é cercada por um estratagema de Deus, né? Um estratagema significa que Saul ainda estava no trono, era o governante de Israel, autorizado por Deus, mas ao mesmo tempo rejeitado por Deus, porque o coração dele não era íntegro, o coração dele não era todo de Deus. Ele não buscava santificar Deus nas suas ações. Pelo contrário, ele demonstrou um anelo mais de ser honrado, de ser aclamado pelo povo, do que ser aclamado por Deus, de ser honrado por Deus. E aí, Davi é ungido rei de Israel, mas continua nos seus afazeres, continua lá cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando, adorando a Deus, buscando a Deus lá em meio às ovelhas, às pastagens das ovelhas, continua enfrentando as adversidades, continua, mas uma coisa fica claro, Davi aprendeu a adorar a Deus e a desejar a presença de Deus, a perceber Deus nas suas circunstâncias, nas suas adversidades, né? Quando Davi está saindo da cidade, por causa da sedição do seu filho, né, querendo usurpar o trono, querendo sentar o trono, Absalão era o filho de Davi, o mais velho, e certamente ele, dentro de uma normalidade da sociedade, seria ele que herdaria o trono. Mas Absalão começou a cometer alguns infortúnios, algumas coisas que não eram boas aos olhos de Deus, ao ponto de ele querer usurpar o trono de seu pai, né? E aí Davi volta para onde ele está acostumado. Ele volta de novo para o deserto. A primeira experiência, Davi santifica Deus. Davi tinha um zelo tanto por Deus, né? Você lembra a primeira experiência de Davi? Davi, quando ouviu Golias, lá do exército filisteus, lá digamos assim, o campeão, aquele camarada que era convocado para as batalhas, aquele camarada que lutava pelos filisteus, quando ouve ele afrontar o exército do Deus vivo, o exército de Israel, Davi se indigna e confronta os seus conterrâneos lá e se apresenta ao rei Saul para que pudesse enfrentar aquele filisteu. Humanamente falando, Davi não tinha condições, mas ele foi em nome do Senhor e Deus deu a vitória a ele, porque Deus conhecia Davi. Deus olhava para Davi e Deus sabia que Davi era um homem que anelava pela presença dele. Davi queria
que Deus fosse santificado no meio do seu povo. E por isso ele fazia tudo para que Deus ganhasse o destaque entre o povo. E aí ele vai para essa luta, né? Quando ele está saindo de Jerusalém, depois de ser empossado, né? Essa experiência ele havia adquirido no deserto quando ele fugiu de Saul. Saul perseguiu pelos desertos. Davi morou em lugares ermos. Davi morou em cavernas. Davi serviu ao Deus filisteu. Davi mantinha a integridade dele com Deus acima de qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Davi, né, desejava com todas as suas forças que Deus fosse glorificado através dele. Então, o seu corpo, a sua mente, alma, o seu espírito, ainda que não estivesse plenamente religado ao de Deus, mas ele anelava isso, ao ponto de Deus vir sobre Davi e inspirá-lo diante de todas as adversidades, de todas as batalhas que Davi enfrentou, né? A experiência de Davi no deserto, num ato de adoração, né? Ele estava num lugar ermo, sentindo fome, sede, mas seus anseios mais profundos eram agradar a Deus, era se conectar com o Pai Celestial. Ainda que ele não tivesse a revelação de que Deus era pai dele, que ele não tivesse, mas esse sempre foi o anseio de Deus de se revelar à nação de Israel como pai. E aí, Davi, ele se saciava através do louvor e da adoração, da exaltação do seu Criador. E por causa disso, ele recebia a força necessária, a capacitação necessária para enfrentar as adversidades. Tanto que Davi ele foi considerado por Deus um homem segundo o coração dele, porque mesmo ele errando, ele tinha prazer em praticar, ainda que fosse para ele difícil, ele tinha esse prazer em praticar. A palavra em Hebreus, no capítulo 5, que foi até citado por Silvano no início aí, o capítulo 6, se você voltar um pouquinho, você vai ver que o capítulo 5, ele fala lá de nós sermos aperfeiçoados, digamos assim, pelos princípios elementares da doutrina de Cristo. E mais à frente, ele no verso 14 ali, ele fala assim, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Davi, quando ele se conectava ao mandamento, quando ele se conectava na adoração e no louvor a Deus, ele tinha as faculdades dele exercitadas. Ele experimentava a proteção e a condução de Deus. Ele experimentava isso. E aí Deus o conduzia, né? Jesus, quando estava no meio do povo, Jesus declarou que ele era o pão da vida. Jesus declarou que ele era o pão da vida. E o povo pegou pedra para tacar em Jesus. Esse fato está lá em João 6, no capítulo 6, no verso 41, que diz assim, murmuravam, pois, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Em verdade vos digo, aí pula lá para o 47, que quem crê em mim tem a vida. Eu sou o pão da vida. Né? Todas as vezes que nós nos conectamos com o trono da graça, que nos conectamos com a cruz de Cristo, nós recebemos vida.
Mas não é essa vida que nós estamos vivendo nessa terra. Até porque você tem visto que várias pessoas estão desconectadas desse trono da graça e estão vivendo. Tem um Salmo 73, o Salmo de Asaf. Asaf, todo dia, ele ia para o templo. Nessa época, o templo já havia sido construído pelo filho, o sucessor de Davi, Salomão. E ele ia todos os dias para o templo, porque ele era um levita e ele tinha que cumprir o turno dele lá, e ele estava lá. Quando ele voltava, terminava o turno dele, ele passava pela cidade, ele via a vida daqueles que não estavam nem aí para Deus. E essas pessoas viviam regaladamente. Essas pessoas viviam como se Deus não existisse. Como se Deus... E aí aquilo foi dando uma certa indignação a Asaf. Por quê? Asaf recebia a porção diária dele no templo. Aquilo que era destinado a ele. Na repartição dos, digamos assim, do mantimento, que era destinado a ele. Mas ele via, quando ele ia embora para sua cidade, para sua casa, ele via lá o pessoal bebendo, comendo, dando festa, vivendo como se não houvesse dificuldade, muitos chorando, muitos, digamos assim, até zombando de Deus, e aquilo foi ao ponto dele começar a falar do que adiantava ele servir a Deus de maneira íntegra se ele tinha falta de algumas coisas. Se algumas coisas estavam acontecendo com ele. Mas graças a Deus que quando ele voltava para servir no turno dele, na hora dele, quando ele entrava no santuário de Deus, quando ele começava a ministrar a Deus, ele percebia quem ele era, qual era a condição dele. Ali, a adoção de Asaf, o louvor de Asaf como um levita, como um homem destinado a adorar a Deus, a servir a Deus, quando ele entrava em contato com o santuário de Deus, naquela época era um local, era um lugar onde as pessoas iam para quê? Para prestar o seu culto a Deus. Para prestar o seu culto a Deus. Quando ele entrava nesse santuário, ele via. Você pode checar lá o Salmo 73, andar um pouquinho aí, 10 capítulos, e você checar o que ele falou. Ali ele se encontrava a sua realidade como um ser humano. Ele falou assim mesmo: eu estava embrutecido, eu coloquei os meus olhos naquilo que os ímpios estavam fazendo. E isso quase me roubou a vida, quase me tirou a vida. Mas ele começou a adorar e falou assim: glórias a ti, porque eu entrei no teu santuário e as escamas dos meus olhos... Vamos ler o texto, o Salmo de Asaf lá, o Salmo 73, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aquilo que Asaf começa a confessar. Felipe falou aí de 1 Crônicas 14, 7. 1 Crônicas 7, 14, melhor dizendo. Inverti a ordem aqui. Você poder perceber. Olha só o que diz aqui. Com efeito, Salmo 73 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus tem sido bom para contigo? Deus tem sido o teu Senhor? Ele tem sido o teu Pai? Olha aqui a citação dele. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa citação lembra você alguma coisa? Nós estamos estudando aí o livro Formação de Caráter. E Formação de Caráter trata, basicamente, do caráter de Cristo.
E o caráter de Cristo ali, ele está descrito ali no capítulo 5, nas bem-aventuranças. Se você pegar lá, você vai ver. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, porque eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações. Você está preocupado aí com a pandemia? Você está preocupado com o teu emprego? Você está preocupado com alguma medida do governo que, de repente, vai reduzir o teu salário aí? Ou você vai ser, de repente, demitido? Ou você está vendo aí que as tuas economias já estão se esvaindo? As tuas economias não estão dando, de repente, para você ir no supermercado e comprar, levar a provisão para a tua casa? Ou quando você vai, a coisa já está diferente, os preços já estão outros, e você fala, pô, levei semana passada 2 quilos de carne, hoje eu não posso mais levar 2 quilos de carne, talvez eu tenha que levar 750 gramas, não dá para eu mais ter a mesma condição. Asaf olhava para tudo isso, a época dele, é claro, né? E aí ele segue falando assim, ó, para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais e nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltaram-lhes da gordura, do coração brotam fantasias, mortejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebem a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente. Olha o que Asaf começa a dizer. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Você tem buscado a Deus? Ou você tem se apavorado, ou você tem colocado os teus olhos em tudo que está acontecendo? Ou você tem pensado o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir? Aonde você vai morar? Se no mês que vem você vai ter condições de pagar o teu aluguel ou a prestação da tua casa? E aí ele segue. Quando ele entra em contato com o Criador dele, com Deus dele, certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amarrou, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Ou seja, ele, quando saía ali do santuário, aonde ele prestava culto, aonde ele prestava o serviço dele, quando ele começava a botar os olhos dele nessas circunstâncias, ele se tornava como um homem irracional.
ele ficava embrutecido, ele ficava um homem ignorante. Mas aí quando ele entrava, quando ele ia buscar Deus, quando ele começava a adorá-lo, a louvar a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito, quem ele era em Israel, ele recobrava a sensatez, ele recobrava o ânimo, o sopro da vida de Deus, a brisa revigorava ele, a presença animava ele a seguir andando. E hoje, meus irmãos, não é diferente. E aí ele fala assim, ó, todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão, pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Asaf, um levita, um homem que servia a Deus em seu santuário físico, no templo, em Israel, em Jerusalém. Quando ele saía da presença ou ali daquele espaço físico e ele olhava a prosperidade dos ímpios, a maldade reinante naquela época, ele começava a ficar embrutecido, ele começava a deixar que aquelas circunstâncias roubasse, drenasse a brisa, o vigor com o qual Deus, toda manhã, refrigerava ele, inspirava ele para a caminhada. Davi é esse homem que contempla essas coisas, que sabe que teve a sua faculdade experimentada pela presença de Deus, o reconhecimento de quem Deus era e de quem Deus é na vida dele, né? Então Davi, ele possuía um profundo anseio por Deus. E Jesus, quando ele chega em Jerusalém, que ele deveria ser entregue ali na cidade de Jerusalém para os pecadores, para os gentios, e gentios aqui lê-se ali a figura do povo romano, na pessoa de Pôncio Pilatos, que executou a sentença, mandou executar a sentença de morte contra Jesus, e Jesus falou assim, eu quis vos ajuntar como uma galinha junta os pitios para protegê-los. Para protegê-los. Nós precisamos, amados, desenvolver. Nós precisamos desenvolver esse anelo por Deus, acima de qualquer circunstância. Silvano orou no início aí sobre essa situação que nós estamos vivendo, esse caos que o mundo se encontra, principalmente aqui no Brasil, essa briga política de quem vai vacinar, quem não vai vacinar, de quem é a culpa, de quem não é a culpa. Enquanto isso, a população, o povo desta nação, assim como o povo de várias outras nações, estão sendo vitimados por esse vírus. E nós temos essa oportunidade de trazer esse conforto, essa esperança ao coração de todos aqueles que estão perecendo, porque Deus não tem prazer na morte daquelas pessoas que ainda não foram vivificadas pela cruz de Cristo.
Deus não tem prazer na morte do perverso, como diz o Salmo 116. Deus ele olha com preciosidade a morte dos seus santos. A palavra precioso ou preciosa significa de alto valor, de algo inestimável. Então, quando alguém que depositou sua fé em Cristo Jesus, no Deus de Israel, porque quando eu deposito a minha fé em Cristo Jesus e entrego essa vida que eu vivo agora na carne, que está sujeita à corrupção, que vai se decompor com o passar do tempo, quando eu entrego para receber o sopro da vida, e a vida que importa, que é a vida de Deus, quando os meus dias forem completados, Deus vai me receber como algo precioso, como uma pérola de alto valor. Agora, uma pessoa que ainda não depositou a sua fé em Cristo Jesus, Deus ele não tem prazer, porque essa pessoa ela não está conectada ao trono da graça. Essa pessoa ainda está embrutecida pelo pecado. Essa pessoa ainda está com a sua alma turbada por causa do pecado, e a sua vida está entrelaçada com o príncipe deste século, deste mundo, que tem cegado o seu entendimento. E quando essa pessoa ela parte dessa terra sem ter reconhecido o Senhor, sem ter sido ligado ao trono da graça, sem receber dessa vida que Jesus falou lá para a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, você daria de beber a quem te pede, e ele te daria a água da vida. E ele te daria essa água da vida. Aquela mulher conversava com Jesus, mas ela não tinha sua vida restaurada, a sua vida reconectada. Muito embora ela conhecesse a promessa do Messias, aquele que restauraria todas as coisas, aquele que converteria o coração dos pais aos filhos, né? Converteria o coração de Israel, mas ela estava embrutecida. E ali o coração de Jesus o impele, por causa dessa comunhão íntima com o Pai, impele a ele a apresentar a água da vida àquela mulher. E hoje, meus irmãos, eu e você, nós temos essa missão de apresentar a água da vida, aquele que pode dar vida, abrirmos a porta do reino para que outras pessoas possam entrar, outras pessoas possam ser conectadas ao trono da graça. Mas para isso eu e você precisamos ter esse anelo. Por isso que durante a semana, ouvindo essas canções que eu pedi o Felipe para ministrar, pedindo para que o Espírito flua, o Espírito Santo pudesse fluir em mim, pudesse fluir em você. Por isso que precisamos desesperadamente ter esse anelo pela presença de Deus, não importa onde, se é no deserto, se é nesse canal aqui, virtual, se é presencialmente, mas que aonde nós estivermos, aí na sua casa, no seu trabalho, para onde você for, você tenha esse anelo, esse comprometimento com teu Pai, com nosso Pai, para que ele possa fluir através, que ele seja manifesto a toda criatura. Da mesma forma que Jesus manifestava as obras do Pai, nós devemos manifestar. Mas para isso acontecer, eu preciso ter esse anelo. Eu preciso ter esse anelo. Eu preciso ter esse comprometimento com o Pai.
Eu preciso desesperadamente da graça. E essa graça, ela tem que ser maior do que as minhas convenções. Essa graça, ela tem que sobrepujar todas as minhas convenções. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acho que tem que ser, da forma como que tem que ser. Essa graça, ela precisa sobrepujar. Essa graça, ela precisa ser melhor do que a vida que eu tenho. Essa graça, como o salmista lá fala, a tua graça é melhor do que a vida. O verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam por isso. Nós recebemos a vida graciosamente, de graça. Estávamos destinados à morte eterna, mas nós recebemos da vida de Deus e não fizemos nada. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se alguém te der 50 centavos, uma moeda de 50 centavos, o que você acha? Bom ou ruim? Só fazer assim com o dedo. É bom ou ruim? Se alguém te der 500 mil reais, como é que você vai ficar? Sem você ter feito nada. Ó, já vi ali que botaram um dedão assim, 500 mil reais é uma coisa boa? Mas quando alguém te dá 50 centavos, você fala, pô, 50 centavos não dá para nada, muito mal comprar uma balinha ali. É ou não é? Só que você recebeu algo de valor inestimável. Você recebeu algo de valor inestimável. E muitas das vezes, meu amado e minha amada, nós tratamos isso como algo, como uma moeda de 50 centavos, como uma moeda que, pô, não dá para comprar nada praticamente. Mas nós recebemos a vida de Deus que não pode se comparar. Por isso que essa graça da vida, estávamos destinados para a morte e recebemos essa vida graciosa de poder manifestar a Deus. A minha vida, por exemplo, a gente tem tido notícias aí de pessoas que estão morrendo por causa de um vírus que talvez nem eu nem você consigamos ver ou perceber. De repente ele está ao nosso redor, mas nós não conseguimos ver. E quando ele entra, ou quando ele nos infecta, ele faz um estrago nesse templo do Espírito Santo por causa do pecado. Ele faz um estrago tremendo. Se não for a graça de Deus, nós perecemos. Quantas pessoas têm perecido? De vez em quando a gente está para assistir um telejornal, é difícil, porque a gente vê as pessoas chorando, porque entes queridos estão falecendo. E assim, ó, de uma hora para outra, num estalar e piscar dos olhos, ora a pessoa está bem, de repente entra num quadro de colapso do pulmão, dos rins, a respiração fica ofegante. Nós não sabemos. Como o próprio Senhor declara na sua palavra, nós somos como a erva do campo. Ora nasce, daqui a pouco vem o sol, seca-se a erva. Assim somos nós. A nossa vida, ela já está determinada, esse prazo. O quanto vamos viver. Deus já estabeleceu isso lá em Gênesis, que a vida do ser humano vai até 120 anos. Quando ele falou assim, o meu espírito não agirá mais sobre o homem. Seus dias serão de 120 anos.
A Bíblia também, o Salmo fala que quando eu chego aos 70, eu chego bem. Mas depois, se eu passo dos 70, já é canseira e enfado. Se eu chegar aos 80, que eu me dê por satisfeito. Tem pessoas que conseguem chegar aí até 100 e poucos anos. Alguns chegam até próximo dos 120. Mas se não for a graça de Deus sobre a minha vida, a vida de Cristo sobre mim, sobre nossas vidas, já teríamos perecido. A graça do Senhor. Eu preciso ter esse anelo, esse anseio pelo meu Criador. Eu preciso reconhecer, e eu só posso reconhecer, eu só reconheço isso por causa da cruz de Cristo. Eu tive e tenho as minhas faculdades exercitadas pela vida de Deus, pelo Espírito de Deus, que foi me dado gratuitamente e que sustenta o meu corpo, sustenta essa vida que levo agora. O apóstolo Paulo, ele, num dado momento, ele pediu a Deus, 2 Coríntios capítulo 14, ou melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 12, eu vou abrir aqui para ler. Paulo, todos conhecem, foi um perseguidor dos cristãos. Paulo tributava perseguir os crentes do primeiro século. Perdão, acho que não é 2 Coríntios 12, eu falei 14. Tributava como adoração a Deus, perseguir, matar, prender, castigar, açoitar, como se ele estivesse prestando um culto a Deus, por causa da sua fé no judaísmo, em tudo aquilo que ele acreditava. Mas ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor no caminho para Damasco. E a partir dali, depois daquele encontro, ele teve a sua vida mudada. E ele passou a anunciar o Senhor, passou a dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo, de fato, é o Messias. E aí, aqueles que aprovavam aquilo que ele fazia se voltaram contra ele e começaram a perseguir ao ponto de tirar a sua vida. Por várias vezes, Paulo se encontrou em perigo, Paulo teve ameaça de morte, mas Deus deu graça a ele porque Deus tinha um propósito na vida dele. Jesus tinha um propósito na vida dele. Falou para Ananias isso. Falou para Ananias assim, eu vou mostrar para ele o que importa sofrer por causa do meu nome. Em 2 Coríntios 12, o verso 9, Paulo ele faz uma declaração ao povo de que foi colocado um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse com as revelações que Deus estava dando a ele e do trabalho que ele exercia para a glória de Deus. E para que eu não me ensoberbecesse, no verso 7 diz assim, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que, para que eu não me exaltasse ou não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, em toda circunstância adversa de Paulo, ele dava graças a Deus, porque a graça de Deus era com ele. E a graça do Senhor tem que ser conosco. E eu preciso desejar essa graça sobre a minha vida. Nós precisamos desejar nesse tempo de adversidade, não só no tempo de adversidade, mas em todo o tempo nós precisamos. Não podemos achar que a nossa vida ela é maior do que aquilo que Deus tem para nós.
Mas nós precisamos, amado, dia após dia, nos apresentarmos ao Senhor da glória para que possamos ser exercitados. Nós fomos chamados para louvor da glória de Deus. Então, a minha vida tem que ser um reflexo da glória dele. A minha vida tem que ser para louvor de Deus. E se isso ainda não é, eu preciso desesperadamente, como lá o autor da epístola de Apocalipse, lá João fala, né, em uma das cartas às igrejas, que você deve comprar ouro refinado. Você tem que buscar, tem que bater na porta do trono, ao santuário de Deus Altíssimo, para que você possa comprar ouro refinado. Lembro-me da parábola das virgens lá, as 10 virgens, as prudentes e insensatas. 5 prudentes tinham óleo, reserva, e 5 não tinham. As 5 prudentes mandaram as insensatas comprarem óleo. Apocalipse, se você não tem, se você está carente disso, que você possa comprar, que você possa meditar, que você possa bater no trono da graça, você já tem esse acesso. Silvano leu Hebreus, se você for mais adiante, você vai ver aí, capítulo 10, que diz assim que nós devemos com ousadia, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos pelo único e vivo caminho que nos é facultado, sangue carmesim, e comprar lá ouro refinado e colírios para ungir os nossos olhos, né? Silvano falou aí que os olhos de Vaguinho estavam bons, porque, então, precisamos desse colírio para que a gente veja o Senhor, a gente veja a beleza da santidade do Senhor na vida dos irmãos, entre os irmãos, e nós possamos refletir essa santidade. Dia após dia precisamos nos lembrar do Senhor. O salmista, quando deitava, Davi, quando deitava, se recordava da lei de Deus. Eu não posso dormir como embrutecido, eu não posso levantar como embrutecido, eu preciso levantar lembrando do meu Criador. Quando eu levanto, eu dou graças a Deus porque eu abri os olhos. Falei, Senhor, muito obrigado, eu abri os olhos. E eu só abri os olhos porque o Senhor permitiu que eu abrisse os olhos. Todos os meus dias estão escritos diante de Ti, da Tua presença. Então, quando eu me levantar, eu preciso dar graças a Deus, eu preciso louvar a Deus, porque eu abri os meus olhos, eu estou vivo, porque eu posso deitar, eu posso ir dormir e não acordar mais. Mas se eu acordar, eu preciso erguer os meus braços, as minhas mãos para os céus e dar graças a Deus. Foi dito aqui também que nós devemos levantar mãos santas e dar graças a Deus por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Eu tenho que dar graças a Deus, porque Deus tem me sustentado debaixo das tuas asas, das suas asas. Eu preciso também me regozijar em Deus. Eu preciso. Eu não posso considerar que a minha vida ela é maior do que a graça de Deus. Eu não posso considerar. Eu não posso. E eu preciso. Eu preciso ser um reflexo da vida de Deus, enquanto muitos estão perecendo. Como Asaf, quando eu medito, eu vejo o fim de algumas pessoas subitamente sendo ceifadas, sem ter tido a oportunidade de depositarem a sua confiança em Cristo Jesus, de terem sido reconectadas ao seu Criador. E nós precisamos, como a casa de Deus, como a morada de Deus, manifestá-lo para essa terra, para todos aqueles que estão próximos a gente. E eu preciso dar graças a Deus e agradecê-lo
porque eu recebi de graça a sua vida. Eu me tornei útil ao seu propósito. E para finalizar aqui, meus amados, eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 10. Mateus 10. Senhor. Olha o que te diz Mateus 10. Deixa eu ver se é Mateus aqui, 10. Subiu esse texto. Ah, é ele mesmo. A estes 12, enviou Jesus, a partir do 5, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomei rumo aos gentios e nem entrei em cidades de samaritano, mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai, está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Quando Jesus envia os discípulos para proclamar o ano aceitável, que o reino dos céus estava próximo, ele dá essas recomendações. E ele ainda fala assim no 9, ó, não vos proveis de ouro e nem de prata e nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho e nem das 2 túnicas, e nem de sandálias nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrais, indagais quem nele é digno, e aí ficai até vos retirarmos. No verso 32 desse mesmo capítulo, Jesus fala assim, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Existe uma ordem, existe uma promessa sobre nós. Nós somos o sal da terra. Se esse sal não salgar, ele se torna insípido. E se ele se tornar insípido, para mais nada presta. Então eu e você, amados, como a época lá do profeta Elias, do profeta Eliseu, nós precisamos pegar um prato de sal e colocar nas fontes das cidades. Aonde você está plantado, você precisa ser esse sal. Você precisa ser esse canal de Deus para abençoar as pessoas, para anunciar o ano aceitável dele. Tem pessoas perecendo, tem pessoas partindo dessa terra sem terem a oportunidade de serem conectadas ao trono da graça. E como Filipe falou em 2 Crônicas 7:14, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar de todo o coração, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Nós não podemos considerar a nossa vida mais preciosa do que aquilo que nós já recebemos de Deus. Nós precisamos que essa graça flua, que essa graça possa fluir através de nós, em nós e através de nós. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar essa mensagem, que essa mensagem ela possa levar você a refletir, assim como levou o meu irmão. Eu pedi a ele para cantar essas canções, que essas canções têm me abençoado, mas que essa mensagem ela possa tirar você da zona de conforto, da tua zona de conforto, de você compartilhar a vida que você recebeu, a vida de Deus que pulsa em você, deve fluir através de você
para todos aqueles que estão ao teu redor. Em nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra, que você não deixe que essa palavra seja sufocada pelos cuidados desta vida, como a parábola lá de Mateus 13, do semeador que saiu a semear. Que você possa usar, pegar essa semente que foi regada no teu coração, não deixar ela ser sufocada. E tem algumas características lá nessa parábola. Receber com alegria. E para que ela frutifique, em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder me conectar aqui com os corações que estão nesta conferência, através desse aplicativo, Pai. Todos que aqui ficaram logados e todos que porventura não puderam estar aqui, que eles possam, Pai, serem desafiados, Pai, a manifestar a tua graça por onde quer que passe, Pai. E que os teus filhos não tenham vergonha, não tenham receio, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, como diz ali a tua palavra para o apóstolo Paulo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós temos tudo o que precisamos, que é o teu Espírito Santo, o teu Espírito de poder, que nos unge a anunciar as boas novas aos quebrantados de coração, a anunciar, Senhor, o teu ano aceitável. Por isso, Pai, no nome de Jesus, sopra sobre nós, sopra sobre todos que estão ao alcance da minha voz, da tua voz, da voz do teu Espírito Santo. Sopra, Senhor. E que o Senhor possa fluir como profetizamos cantando, Pai. Flua em nós, Espírito Santo. Flua sobre nós e através de nós. Flua, Espírito Santo. Que manifestemos o teu amor aos que perecem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém?